Hi besties, welcome to my channel. Não sei por que esses últimos dias que eu tô gravando pra vocês, eu tô com muita vontade de falar em inglês. Enfim, um dia eu faço um intensivão de inglês aqui com vocês. No caso, um vídeo inteiro em inglês. Enfim. Gente, vocês não se importam de eu estar assim, né? De roupa. Gente, aqui é amigo, pelo amor de Deus. Enfim. No vídeo de hoje, vocês já viram no título e na thumbnail, eu vou estar dando algumas recomendações de livros para vocês. Eu vou começar, no caso vai ser oh my gosh, uma escala crescente do que eu não tenho tanto favoritismo para o que é o meu favorito, certo? Bom, eu sou muito dos livros físicos. Você compra o livro, você sente aquele cheiro de livro novo, sabe? Eu amo isso. E virar a página também. Ai, eu adoro, adoro, adoro. Me sinto muito inteligente, me sinto muito culta. E eu compreendo mais quando é assim. Porque quando é digital, eu me perco nas notificações, em outros aplicativos, enfim. Teria um Kindle? Teria, se alguém me desse. Mas, como não é o caso, eu deixo pra próxima. Em primeiro lugar, tá um livro que eu comprei por R$ 1 na Amazon, no Kindle. Ele é um e-book que eu comprei mais pra ajudar um youtuber, um influencer que eu gosto, que ele gosta muito de poesias em geral. E eu acabei gostando muito de poesias por conta dele. Só botou os sentimentos dele, sentimentos de ansiedade, enfim, nesse livro, nesse e-book. E a dedicatória, vamos por assim, que ele colocou foi pensamentos confusos de um garoto ansioso que não descobriu a vida ainda. Não descobriu nada sobre a vida ainda. Eu tô sem óculos, então vou ficar meio. Enfim. Eu vou ler a primeira poesia, o primeiro poema dele, para vocês terem uma noção de como que é. Deixa eu pegar o meu óculos. Ajuda, né? Sigo perdido pelo mundo, mas continuo seguindo. Muitas vezes a gente procura respostas que nem sequer existem. Se cobra a alcançar patamares que nem sequer são alcançáveis. A gente se força muito a olhar tudo muito de perto, quando na verdade a gente só precisa dar alguns passos para trás para enxergar o quadro todo. Esse é um livro que eu nunca pensei que escreveria, uma coleção dos meus pensamentos e sentimentos, em um lugar só. Aqui é basicamente uma dedicatória. Dedicatória não. É... Ai, esqueço o nome, calma aí. É basicamente isso aqui, ó. Que vem antes do capítulo, sabe? É isso. É isso. Ele conta sobre os sentimentos dele em forma de poesia. Seguindo essa mesma linha de poesia, nós temos outros jeitos de usar a boca. Eu não tenho no Kindle ele, eu li por PDF. Só que o lugar da onde eu tirei ele, o PDF, não existe mais. Eu pegava por um site que se chama Z-Library, que é uma biblioteca online que você consegue baixar tanto em formato de Kindle quanto em formato PDF, Word, enfim, como você achar melhor. E eu lia esses em PDF pelo celular por um aplicativo chamado Reddera, um negócio assim. E eu gostava, juro.
que eu gostava, só que o que me atrapalhava eram as notificações. Seguindo essa mesma linha, a gente tem outro jeito de usar a boca, que tá. Ai, gente, eu esqueci de falar o nome do livro do Tommy West, né? Ai, gente, desculpa. Eu tô muito emocionada aqui contando pra vocês. O nome do livro do Tommy West é Confissões de um Ansioso. Vou estar deixando a foto dos livros aqui desse lado ou desse lado, não sei. Vou decidir na hora da edição. Confissões de um Ansioso. Outro jeito de usar a boca, eu não lembro de quem que é. Rupi Kaur. Não sei falar o nome dela. Enfim, eu amo esse livro, porque é, tipo, você olha o título e você pensa, que isso, sabe? Mas ela começa o livro falando sobre o que ela passava dentro de casa, a violência que ela passava dentro de casa, sobre o pai dela, enfim. Depois ela vai. No caso, eu não sei se é a história dela em si ou se ela inventou uma personagem, foi, sabe? Mas eu fiquei bem mexida com as poesias em si, porque não é uma poesia qualquer. Ela conta uma história por pequenos parágrafos, sabe? E eu, cara, eu desabei chorando, tá? Você pode pesquisar aí, ok? Tá, outro jeito de usar a boca. E tem o meu livro, gente. Eu não vou estar lendo outro jeito de usar a boca, porque eu não tenho ele aqui comigo. Porque eu perdi ele, cara. Que ódio. Eu perdi o PDF. Mas ele é muito bom. E o terceiro de poesias que eu vou estar mostrando pra vocês é o meu livro, que também tá no Kindle, que eu já falei aqui pra vocês sobre ele, que é o Cansei de Ser Invisível. Eu não vou ler porque eu choro. Mas enfim, tá no Kindle. O meu nome na Amazon, no Kindle, tá A.M. Ribeiro, ok? E tem outros da Colin Hoover também, que é o É Assim Que Acaba e Assim Que Começa. São dois livros lindos que eu amo. Foram os dois livros que trouxeram a Amanda leitora do passado de volta. Ai, enfim. Agora, físicos. Para os livros físicos. O vídeo já tá bem grandinho, mas calma, gente. O primeiro livro, eu não cheguei a terminar ele por completo, porque eu já sei tudo o que acontece. Então vocês vão ver aqui que tá bem no início ainda. Aqui, ó. Mas é porque eu já sei tudo o que acontece, eu simplesmente botei dentro da estante e esqueci. Vou lembrar dele hoje, tadinho. Enfim, talvez um dia eu volte a ler, que é o Diário de Anne Frank. Para quem não estudou a história dela ainda, ela foi uma garota judia, judia? Isso, de 13 anos, que ficou escondida no porão da casa dos amigos do pai dela. E aí, dos pais dela, né? E aí, durante toda aquela história que todo mundo tá cansado de saber, e ela tinha um diário que ela resolveu contar. Gente, desculpa os barulhos, é que realmente não achei meus microfones. Enfim. E durante o diário, ela coloca sempre a data. Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Ela sempre coloca as datas. E nessas datas ela conta o que aconteceu no dia anterior ou no dia atual, no caso ali na sexta. E ela conta como está sendo fora da casa, ela conta se o pessoal lá passou por lá, ela conta
sobre os medos, sobre hormônios, sobre como ela tá se sentindo lá dentro, se ela tá bem, se ela tá mal. Ela conta tudo. Tudo que ela tá sentindo, ela conta nesse diário. Apesar de que foi divulgado que o pai dela censurou muitas coisas, tirou muitas coisas, ainda assim o livro é bom. É bom porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que imagina a cena, sabe, acontecendo. Então, enquanto eu tô lendo, eu me imagino no lugar dela escrevendo isso, sabe? É, esse aqui, da Dark Side, eu amo Dark Side, gente. É, porém, aqui vai ter só 2 livros da Dark Side. Eu tenho 3 da Dark Side comigo. Eu já li outros, só que eram emprestados, então eu devolvi. Mas os meus favoritos estão comigo até hoje. Tem outro que eu gosto também, só que eu gosto de ler ele aos pouquinhos, porque é como se fosse um jornal, que é Lady Killers. Não vou recomendar pra vocês ainda, porque eu não terminei ele. Esse daqui eu também não terminei. Porém, pode dizer que é bom. Porque, apesar de ser uma história da Disney, eu não sei se vocês sabem, mas a Disney tira as histórias dos irmãos Grimm. Não é 100% deles. E aqui a gente tem uma história não tão real, óbvio, mas é outra coisa, sabe? É outra visão do País das Maravilhas. E só a capa, você entende isso por conta disso aqui. A lagarta, enfim, só pela imagem você já entende. Tá certo que no desenho da Alice isso também acontece, mas aqui tá muito explícito o que ela tá fazendo. Tem a parte que ela pergunta pra Alice se ela quer um pouquinho. A Alice tem 10 anos. Isso é muito doido. Tipo, a lagarta ofereceu uma coisa pra Alice de 10 anos. Enfim. É legal porque você vê a história não com outros olhos, mas é mais divertido ler do que assistir. Sei lá, eu acho isso novo pra mim, eu acho legal. O que foi, emoji? O próximo, que seria meu favorito físico, é outro da Colleen Hoover. Aqui não dá pra ver o nome, mas é Layla. Por que não dá de ver? Porque eu levava o best-seller pra baixo. Então eu não fui tão cuidadosa com ele. Ele raspava muito em outras coisas e acabou saindo a tinta, que é a mesma tinta do nome da Colleen aqui, dá pra ver que tá saindo também. Mas enfim. O nome do livro é Layla e conta a história de uma menina, não lembro agora a idade dela, mas ela tava no casamento da irmã dela e nesse casamento tinha uma banda. E a banda tava tocando uma música assim muito xoxa que ninguém tava querendo dançar. Mas ela tava tipo, não, eu vou dançar aqui pra animar o público e é isso. E ela dançava horrivelmente horrível. Ela era péssima. Tanto que o carinha fala, ela era uma péssima dançarina. E aí, aquilo chamou a atenção dele, uma péssima dançarina, enfim, doida da cabeça. E quando eles terminam de tocar, ele vai atrás da menina. Ele foi atrás da menina, aí acaba que ela puxa ele. Não puxa, né? Tipo, traz ele pra piscina, eles começam a conversar e tal. Aí eles ficam. E começa a acontecer mais pra frente, depois que tudo acontece, depois que eles se conhecem, depois que eles namoram. Sim, gente, eles vão namorar. Começa a acontecer umas coisas muito estranhas.
Eu não vou entrar em detalhes, porque nem na sinopse fala o que que é. Então, acho melhor vocês lerem, porque é muito boa a história. Assim, eu não dei 10 de 10, não dei 9 de 10, eu dei 8 de 10, porque eu esperava mais por ser da Colin. Mas tá ali, né? 8,5, não lembro quanto que eu dei. Sempre que eu termino um livro, eu posto nos stories do Instagram com a notinha de 1 a 0, de 1 a 10. De 0 a 10, na verdade, mas nenhum livro eu cheguei a dar menos de 6, sabe? Enfim, eu dei 8 pra esse livro, então é bom. É bom, não é aquele bom, mas é bom. Eu recomendo muito. O próximo, cara, eu fiquei muito em dúvida de qual que eu colocava em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar, por muito tempo, foi esse daqui, O Colecionador, de John Flowers. É, Flowers, eu sempre falo Flowers, mas não é Flowers de flor, é Flowers. Ele é da Dark Side. E, cara, eu acho isso muito legal, que os da Dark Side sempre vêm com uma fitinha. Aí tu não precisa ficar usando a orelha do livro, cara. Amo. Ou um marca-página, sabe? Porque quase ninguém tem acesso a isso atualmente. Aí eles mandam uma fitinha já colada no livro. Cara, se tem uma coisa que eu amo é isso. Nos livros. Enfim, e capa dura. Amo capa dura. Apesar da maioria dos meus serem capa mole, amo uma capa dura. Enfim, gosto também que a Darkseid, ela sempre pinta as páginas, tipo, não as páginas, mas as laterais do livro. Acho isso muito legal. Mas, elas são normais. Aqui, ó, a da Alice tem as páginas vermelhas, tá vendo? Só que a história é normal, tá? Então não se preocupe. Mas enfim, eu vou estar falando sobre esse daqui e depois sobre esse daqui, tá? Mas por muito tempo esse daqui foi meu favorito. E sempre que eu falo dessa história pra alguém e falo que é a minha favorita, as pessoas têm um pouquinho de medo de mim, mas é porque. Por que que eu gostei? Porque eu amo histórias de crimes reais. Crimes reais. Só que isso aqui não é um crime real, gente. Não é. Mas eu amo história de suspense, de. Enfim. Amo. E juntou com outro é, estilo de escrita, de história que eu gosto, outra categoria que eu gosto, que é romance. Então, o suspense com romance, meu, me ganhou, entendeu? Você olha assim, você pensa, nossa, ele coleciona borboletas. Só que aqui na sinopse diz: a geografia emocional deste romance, que continua tão incendiário quanto da sua publicação em 1963, isso daqui é um relançamento da Dark Side. Não é da Dark Side a história, eles só reescreveram, tá? Ah, é escolhida entre os mais absolutos brancos e pretos. Clegg é louco, Miranda é loucura. E tudo que ele deseja é adicioná-la em sua coleção. John Fowles criou um romance de estreia espetacular. Stephen King. Ah, sim, verdade, eu tinha esquecido. O Stephen King aparece aqui, ó. Introdução exclusiva Stephen King. Isso daqui
Gente, só por ter o Stephen King nesse livro, você já sabe que o livro vai ser bom. Próximo. Uma obra-prima fundamental e perturbadora. Sem ela, eu nunca teria escrito O Silêncio dos Inocentes. Thomas Harris. Harris. Próximo. São 3 pessoas falando sobre o livro, tá? Não existe uma única página neste livro de estreia que não prove que John Fowles é um mestre contador de histórias. The New York Times. Então, gente, não tem como esse livro ser ruim. Enfim, contando a história. Não é história, porque eu não quero dar spoiler, mas enfim. Conta a história de um cara que ele observa uma menina que ele é extremamente apaixonado pela janela. Ele, sempre que ela vai para a escola, ele observa. Sempre que ela sai, ele observa. Sempre que ela, eu não sei como, não lembro como, ele consegue saber onde ela vai estar, tal dia, tal hora. Ele é um stalker, assim. Do que ele descobre que ela vai fazer um intercâmbio. Acho que é um intercâmbio, enfim. Ela vai estudar fora. E ele simplesmente pega o mesmo avião, no mesmo horário. Se é o mesmo avião, é o mesmo horário, né? No mesmo lugar, só que ele não vai morar tão perto dela. Tipo, umas 2 quadras, uma quadra, eu não lembro agora. Mas não é tão próximo dela. É perto da faculdade dela. E é, E ele acaba que consegue conversar com ela. Por muito tempo era só visão, só vista de longe. E agora ele conseguiu chegar até ela e convidar ela a ver uma coisa. Não é borboleta, gente. Não é borboleta que ele vai mostrar pra ela. Na verdade, não vai mostrar nada. Sendo bem sincera, assim, a gente sabe que não vai ser nada. Se a gente tá lendo, a gente sabe que ele não vai mostrar porcaria nenhuma. Tanto que ele fala, não sei o que falar pra ela entrar no carro. Tipo, não é um carro, é um furgão. E ele precisa de uma desculpa. Eu vou falar isso só pra ficar de atenção para menores de idade. Nunca, nunca, nunca confie em estranhos, principalmente se eles estiverem de carro. Nesse livro, ele fala pra ela: Moça, me ajuda. Eu acabei de bater em um cachorro e eu não sei se ele morreu. Aí, eu não lembro porquê, se ela tá fazendo algum curso que envolve. Não, não, minto. Ela não tá fazendo curso nenhum que envolve animal. Eu não sei por que que ela foi atrás disso, mas enfim. Ela faz artes. E aí, ele fala pra ela: Você pode me ajudar a ver se ele morreu? Ela vai lá e fala: Sim, posso. Cadê? Ele abre a porta do furgão atrás e fala: Tá aí dentro. Só que tá tudo escuro. E ela olha lá pra dentro e ele coloca um pano com um químico lá, que eu nem vou falar pra não dar ideia aqui. E ela desmaia. Ela desmaia e fica um bom tempo desacordada. Como ela fica um bom tempo desacordada, ele consegue tempo para chegar até a casa que ele alugou para ficar lá, né? Só que antes de ele ir fazer isso, ele já tinha arrumado tudo para ela. Enfim, gente. Eu contei quase toda a história, mas é legal.
É legal, eu aconselho vocês lerem. Menos menores de idade. Quando eu ganhei esse livro do meu pai, ele achou que ia ser um romance normal. Eu também sei, mas não é. Próximo. Outro romance de Colleen Hoover. Será que eu gosto dos romances da Colleen Hoover, gente? Não sei. O Lado Feio do Amor. Esse livro, cara, se é assim que acaba e é assim que começa, mudaram a minha mente, esse aqui só reforçou a minha novamente. É, é um livro que conta a história de uma menina que eu não lembro se ela é enfermeira, eu não lembro o que que ela faz, mas ela vive de jaleco. E ela vai morar com o irmão dela. Só que no prédio onde esse irmão dela mora, só mora pilotos de avião. E quando ela chega pra entrar no apartamento do irmão dela, tem um cara deitado, bêbado, assim, desmaiado, na frente da porta que ela tem que entrar, que ela tem que acessar. E ela olha e fala, ah, é bonitinho, mas tá bêbado, né? E ela tenta empurrar ele pra ela poder entrar e ela não consegue. Aí o que que ela faz? Alô, irmão, tem um cara doido aqui, deitado, dormindo na porta da sua casa. E o irmão dela fala, ah, deve ser o Miles. Ela, que Miles? Aí ele, ah, um colega meu. Empurra ele aí e entra. Aí ela, eu já tentei. Aí ele fala, ah, então entra aí e bota ele no sofá. Foi o que ela fez. Ela entrou, o corpo dele caiu pra dentro do apartamento e ela teve que empurrar ele, não empurrar, puxar o corpo dele até o sofá. Aí ela ficou olhando pra ele, achou ele bonitinho de novo e foi deitar. E depois, no outro dia, ela iria arrumar as coisas dela. E quando ele acordou, ele falou: Meu Deus, onde é que eu estou? E daí ela se apresentou, enfim, tal. Só que, o que acontece? Ela está disposta a ter um relacionamento, porque ela tá solteira, ele também tá solteiro. Só que ele é, não quer nenhum tipo de relacionamento, nem ficar, nem nada. Porque ele tem dependência, não dependência, ele tem um trauma por conta do ex-relacionamento dele. Que mexeu bastante com o psicológico dele e a maioria do vídeo, a maioria do livro, você não sabe o que acontece. Não sabe o que aconteceu. Você fica se perguntando, ah, deve ter acontecido isso, deve ter acontecido aquilo. Só que depois que chega uma parte, você entende o porquê dessa linda capa. E eu vou ler a sinopse. Vocês entenderam que eu tô fazendo isso para vocês realmente lerem os que eu gosto, né, gente? Tem a sinopse porque eu realmente gosto do livro. Então, a diferença entre o lado bonito e o lado feio do amor é que o bonito é bem mais leve. A pessoa se sente como se estivesse flutuando. Ele ergue a pessoa, carrega consigo. As partes bonitas do amor fazem você ficar acima do resto do mundo. Elas deixam as pessoas muito acima das coisas ruins e a fazem olhar para todo o resto lá embaixo e pensar: caramba, que bom que estou aqui em cima. Assim, pela sinopse você não entendeu nada, eu sei. Só que depois que você lê, você chega a um pouco mais da metade do livro, você entende. Ah, entendi. Claro que a. Esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome. Tate. A Tate, ela tenta de todas as formas mexer com o coraçãozinho dele. Acaba que ela consegue. Eles ficam, mas ele sempre fala: Eu não vou ter nada com você. A gente pode ficar, a gente pode
fazer o que for, mas eu não vou namorar com você. E o seu irmão não pode saber disso. Aí pensa, né? A cabeça da Tate tá assim, meu Deus, o que eu faço? Acaba que depois de um tempo o irmão dela descobre e o resto é o resto, gente. Vocês vão ter que ler pra entender. Mas é muito bom. É O Lado Feio do Amor. Colleen Hoover. Você é da Colleen Hoover? É bom. Se você ver aqui, ó, tem o nome em inglês, Ugly Love. Se você quiser ler a versão em inglês, cara, não cheguei a ler, mas é uma dica para quem quer aprender inglês. Enfim, gente, acredito que esse daqui seja o meu top 1, top 2 e top 3 atualmente. Esses três eu postei no meu Instagram. Então, sempre que eu terminar um livro, terminar de ler um livro, eu vou postar nos stories. Então, me sigam, gente, para não perder nenhum livro que eu recomendar para vocês. Principalmente se a minha nota for acima de 8. Pode ter certeza que esses são os melhores. Tanto que eu dei 8 para esse. Não, 8? Não, não. Eu não lembro quanto que eu dei para esse daqui, não. Ah, tá. Para esse daqui eu dei 9 de 10. Para esse daqui eu dei 10 de 10. E o da Laila eu dei. Ah, eu não cheguei a destacar. Mas eu dei 8, como a gente conversou. Então, 8, 9 e 10. Essas foram as minhas notas para cada um desses. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Insta, pelo amor de Deus, que eu posto as coisas lá, eu peço as coisas para vocês. Indicações de vídeos que vocês querem que eu traga pra cá. E se puder entrar no canal do Insta, que lá eu converso com vocês também. Assim, não tô tendo tanta resposta de vocês, tô ficando bem triste. Mas acontece, né? São poucas pessoas lá no canal de mensagens. Mas espero por vocês lá. E fica o convite para você responder as mensagens. Eu juro que eu leio tudo. E é isso, guys. Até o próximo vídeo. E agora eu vou fazer a thumb do vídeo. Calma aí.